Olá, queridos, graças a Deus. Sou o pastor Leonardo, pastor da comunidade evangélica Firmados na Rocha, e nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de bênção para a sua vida, para o seu coração. Não esqueça de deixar aí depois o seu like, suas considerações, fazer sua inscrição nesse canal que tem sido tão abençoador, que tem alcançado muitos lares e tem surtido um efeito muito tremendo na vida daqueles e daquelas que têm sido ministrados por essa palavra. Nesse dia nós vamos estar falando um pouquinho sobre súplica. E o tema que nós vamos tratar nessa noite fala sobre Jesus, a resposta da minha súplica. E eu gostaria que você ficasse aí ligadinho conosco. Já já nós estamos de volta e que você possa convidar aí sua família, seus amigos, para que possam ser abençoados através desse vídeo que nós com tanto carinho preparamos para abençoar a sua vida. Olá, meus irmãos, que privilégio poder mais uma vez ministrar o seu coração, fazendo a utilização aqui
através dessa mídia social, desse canal tão abençoado que Deus tem colocado no nosso coração, para sempre poder estar contribuindo para a sua espiritualidade. Nós estamos aqui utilizando o espaço EMC, Eu e Minha Casa, para que você possa receber de Deus nessa noite, quem sabe, a resposta que você tanto anseia. E nós vamos trabalhar o seguinte tema para abençoar a sua vida, né? Jesus, resposta para minhas súplicas. O texto que nós vamos estar trazendo ao coração dos irmãos e das irmãs se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Vamos fazer a leitura do texto até o versículo de número 10, onde de forma expositiva iremos colocar alguns pontos, algumas características, para que possamos perceber o quanto que para Jesus agir na minha e na sua vida, não importa a distância. Esse texto fala a respeito do servo do centurião que estava ali enfermo, e esse centurião, essa figura, esse personagem tão peculiar, ele pede que alguns de seus amigos, alguns dos judeus, anciãos, pudessem ir até Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha a resposta e a cura que ele tanto ansiava. Então, meus irmãos, pegue aí a sua Bíblia, seja ela digital, seja ela impressa, e vamos fazer a leitura do texto bíblico. Trata-se aqui, então, meus irmãos, de uma narrativa de milagre, um relato de milagre. E, mais uma vez, eu quero que você preste bastante atenção aí onde você está. Diz o texto sagrado: tendo Jesus, concluindo todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. O verso número 4 diz que este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: este é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que texto maravilhoso, meus irmãos. E nós podemos observar que existem algumas palavras-chave nesse texto, algumas palavras que traz para nós uma compreensão melhor daquilo que o texto quer revelar ao nosso coração, esse texto inspirado por Deus. E dentre as palavras que se destacam aqui, a própria palavra propriamente dita é uma que se destaca, porque diz que Jesus já tinha encerrado as suas palavras, estava agora em direção a Cafarnaum, ou aldeia de Num, e quando ele é abordado por esses anciãos judeus, pedindo com muita instância que ele pudesse estar socorrendo o servo de um centurião. Meus amados irmãos, que coisa interessante é podermos perceber que Deus é aquele que sempre tem uma palavra, uma resposta para a nossa vida. Jesus já havia terminado de ministrar uma palavra, já havia terminado de usar as suas palavras, mas ele não rejeita um clamor. Ele conhece o nosso coração, os nossos anseios e as nossas necessidades. Uma outra palavra que se destaca nesse texto, nessa narrativa, é a palavra servo. E nós podemos destacar aqui, meus irmãos, que esse centurião, que na verdade ele fazia parte da sexta posição do escalão do comando romano. Ele era responsável por
70 a 80 aproximadamente legionários, né? Uma legião romana de soldados romanos aproximadamente era de 3.000 a 6.000 componentes. E esse centurião tinha uma grande responsabilidade sobre ele, porque ele comandava 80 homens. De fato, ele sabia o que era ter autoridade, mas o mais interessante, ele também sabia reconhecer a autoridade. É sabido por todos nós, meus irmãos, que os soldados romanos eram especialistas em torturas, mas em especial esse centurião, que a palavra não revela o seu nome, era homem compassivo, era homem afetuoso. Diz o texto que ele era amigo do povo. E mesmo não sendo um religioso, ele é aquele que constrói, né, para aqueles judeus anciãos até mesmo uma sinagoga. Quando esses judeus anciãos vão até Jesus, falando a respeito das características desse centurião, eles diziam que ele era digno, porque além de ser amigo do povo, era alguém que estava preocupado com o bem-estar do seu servo, dos seus amigos. Meus irmãos, eu quero destacar algumas coisas aqui para nós. Pedir ao Senhor com instância é pedir ao Senhor com insistência. Nós temos enfrentado o drama do Covid-19, né, do coronavírus, que tem assolado a humanidade, países não têm escolhido vítimas. Nós, enquanto cristãos, não estamos imunes a esse vírus, a esse inimigo invisível que nós não podemos vê-lo, mas podemos combatê-lo através da fé, da súplica àquele que pode nos socorrer e nos livrar desse grande mal. É interessante, meus irmãos, que além de reconhecer o valor de uma amizade, além de ser uma pessoa afetuosa, ser alguém solidário, esse centurião era alguém que reconhecia a autoridade terrena. Ele vai dizer que ele tinha homens subordinados a ele, e ele dizia vai, e aquele determinado indivíduo ia e retornava, mas acima de tudo ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele reconhece que o Senhor é o Supremo, Todo-Poderoso, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos. E esse homem, ele age acima de tudo com humildade. Enquanto seus amigos dizem que ele era digno por conta das suas atitudes, quando ele está diante da presença de Jesus, ele diz, eu não sou digno. Eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, eu não sou digno, né, de estar diante do Senhor, mas basta uma palavra. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. A sua súplica tem chegado até Jesus. Quando aqueles homens com muita instância, quando aqueles homens com muita insistência pediram que Jesus fosse com ele, a palavra de Deus diz que Jesus os acompanhou. Jesus foi com eles. Jesus é com você, meu irmão. Jesus é com a sua casa. Você que é temente a Deus, você que confia em Deus. Mas é interessante que esse homem, pelo fato de não ser alguém religioso, ele tem um testemunho muito positivo. Ele tem um testemunho impactante. Muitas vezes a palavra de Deus está alertando a nós através do provérbio 17:17, que diz: em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz irmão. E talvez esse seja o maior sonho de Deus, que a sua igreja seja composta de verdadeiros irmãos. Aqueles que, mesmo estando dentro da igreja, mesmo professando uma fé, quando ele é afrontado, quando pisam no calo dele, ele é o primeiro a querer, muitas vezes, agir com justiça própria e desejar até mesmo a morte de uma pessoa. Essas pessoas não têm reconhecido que Deus é perdoador. E a cada dia na minha vida, irmãos, eu reconheço que o amor de Cristo nos constrange em cada momento. Há aqueles que estão prontos para esbravejar e muitas vezes criticar e muitas vezes falar e difamar, mas não estão prontos para perdoar. João, capítulo de número 15, o Evangelho de João vai dizer assim: já não sois mais chamado de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo de amigo.
Se nós somos amigos de Deus, nós somos inimigos do mundo. E uma vez inimigos do mundo, nós não podemos usar as armas que o mundo coloca diante de nós. Portanto, querido, nós temos que ser cristãos sinceros e verdadeiros. Esse centurião, ele nos ensina bastante porque mostra para nós que ele teve uma grande fé. Enquanto os discípulos de Cristo, caminhando lado a lado, testificando dos milagres, muitas vezes pediram ao Senhor: Senhor, dá-nos fé. E o próprio Jesus diz para eles: olha, vocês são homens de pequena fé. Por que sois tão tímidos? Como no relato daquele dia onde, através daquela grande tempestade, o Senhor trouxe uma lição àqueles discípulos. Mas o Senhor é esse, querido, que vai trazer a bonança, que vai acalmar a tempestade. O Senhor é esse, querido, que atravessa um outro lado por causa de uma alma, porque uma alma para o Senhor tem muito valor. A sua casa tem valor, você tem valor. Eu quero dizer, querido, que para esse Deus agir, não importa a distância. Mas uma coisa é certa, você precisa chamar a atenção de Deus com a sua fé. Somente 2 pessoas na Bíblia, nós vamos ver que Jesus traz um elogio a essas 2 pessoas, esses 2 personagens. É o centurião, que se importa com o seu servo, e a mulher Sirofenícia, ou a mulher cananeia, quando ela diz que até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos filhos. Você precisa entender, querido, que você é filho de Deus, você é amado, você tem uma posição que precisa ser assegurada à mesa. A mesa quer dizer para nós que é um lugar de partilha. Partilha aquilo que você tem de melhor. Que você possa continuar suplicando a Deus, para que primeiramente Ele trabalhe na sua vida, mas que também através da sua vida muitas outras vidas sejam trabalhadas e sejam tocadas pelo grande amor de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, querido, nós observamos que esse Senhor mostra que é preciso ter uma fé consistente. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Hoje, Deus trouxe resposta ao nosso coração. Hoje, Deus acalentou a nossa alma. E que através dessa palavra, você possa entender que além de servo, você é amigo de Deus. Nós somos indignos, mas a graça do Senhor nos alcançou. E é pela graça, mediante a fé, que seremos salvos. Que Deus seja com os irmãos. Estou contando as horas para poder estar pessoalmente abraçando, podendo, querido, estar tendo esse contato com mais proximidade com cada um de vocês. Eu queria orar com você nesse momento. Você pode, aí onde você está, feche os teus olhos. Vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus. Vamos pedir que esse Deus pastor e esse bom pastor nos livre desse grande mal. Espírito Santo de Deus, colocamos nossa vida nas tuas mãos. Pedimos agora, Senhor, o teu auxílio. Que o Senhor possa ministrar sobre a nossa vida. Que aonde quer que chegar, meu Senhor, esse vídeo, vidas possam ser tocadas, transformadas pelo poder genuíno do teu Evangelho. Senhor, que eu possa ser um instrumento do Senhor para a promoção da vida, para a promoção da salvação. A salvação vem do Senhor. O Senhor é aquele que provê nas nossas vidas. O Senhor é aquele que intervém. Que o Senhor possa consolar o nosso coração. Que o Senhor possa nos manter de pé. Que o Senhor possa pelejar por nós. Que o Senhor possa nos cobrir mais uma vez com o teu sangue precioso. O teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Esse é o nome que está acima de todo nome. E é sobre este nome que eu profetizo que um novo tempo virá sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre o nosso lar. E mais uma vez se cumprirá a tua palavra que diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Assim eu te louvo e assim te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Querido, deixa o seu like, que você possa aí fazer as suas considerações nesse canal, que você possa se inscrever nesse canal, que você possa divulgar esse canal. A intenção desse canal é trazer vida, é trazer esperança àquele
que está com o seu coração apreensivo, aquele que perdeu completamente a perspectiva por um dia melhor. O dia de amanhã pertence ao Senhor. E se o Senhor permitir, o Senhor quiser, no próximo encontro nós estaremos aqui com uma nova inspiração, com um novo debate, com um novo diálogo para abençoar a Igreja de Cristo implantada na terra. Um grande abraço, querido. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Até mais.